Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 28 de novembro, terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Estamos iniciando aí mais uma semana de graça e, ao mesmo tempo, quase terminando o nosso mês de novembro. A gente se dá conta como o ano passou rápido. Então, certamente somos convidados a fazer memória das maravilhas de Deus, tudo aquilo que nós vemos ao longo de todo este ano que o Senhor nos deu como graça, mas também as dificuldades, as provações que foram enfrentadas. Então, é um tempo de fazer memória, já terminando o nosso ano, fazer uma anamnese, né? Eu quero te convidar a fazer uma releitura, como foi o ano de 2023 e já nos prepararmos para 2024. Na próxima semana, nós já entramos aí num tempo forte da nossa igreja, que é o tempo do advento, tempo de preparação para a vinda do menino Jesus. Então, é tempo de você já começar a preparar a sua casa, né? Preparar ali a manjedoura do seu coração, mas também do seu lar, para acolher esse tempo. Também é um tempo de esvaziarmos, tempo de despojamento, tempo de sobriedade, de nos despojarmos de tudo que é excesso, que impede a chegada do menino Jesus, que não dá espaço para que Jesus venha nascer no meio de nós. Também o tempo do advento tem uma preparação para o Natal. E Natal é tempo de nos alegrarmos do nascimento, é tempo de festa, mas também é tempo de nos presentearmos uns aos outros. E cada manhã eu tenho feito esse convite, né? Tenho lançado essa proposta de um bom presente de Natal. É um compêndio, é uma Lexia Divina, é a Palavra de Deus, é a liturgia da nossa igreja. Então você já pode oferecer de presente, né, para o seu amigo secreto o novo compêndio do próximo ano, 2024, com o tema Sinfonia da Oração. Então é um bom presente de evangelização. Você já compra o seu e já adquire para aquele que você vai oferecer ou para toda a sua família. E onde é que você pode adquirir? Na nossa loja online, mas também nas nossas casas de vida, nas nossas missões e com os nossos membros de aliança. Então, se você não sabia o que dar de presente de Natal, eu já estou lhe dando a dica. Oferece um compêndio, uma Lexia Divina. A primeira leitura de hoje que a igreja nos traz é do livro de Daniel. Disse Daniel a Nabucodonosor: Tivestes, ó rei, uma visão. Era uma estátua enorme, extremamente brilhante. A estátua erguia-se diante de ti, de aspecto terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, de prata eram seu peito e os braços. O ventre e as coxas eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés parte de ferro e parte de argila. Estavam olhando quando uma pedra, sem intervenção de mão alguma, destacou-se e veio a bater na estátua, nos pés de ferro e de argila, e os triturou. Então se pulverizaram ao mesmo tempo o ferro e a argila, o bronze, a prata e o ouro, tornando-se iguais à palha miúda na eira de verão. O vento os levou sem deixarem traço algum, e a pedra que havia atingido a estátua tornou-se uma grande montanha que ocupou a terra inteira. Tal foi o sonho, e agora exporemos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu concedeu o reino, o poder, a força e a honra, em cujas mãos ele entregou, onde quer que habitem os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, fazendo-te soberano deles todos. És tu que és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e depois ainda um terceiro reino, de bronze, que dominará a terra inteira. Haverá ainda um quarto reino, forte como ferro que reduz tudo a pó e tudo esmaga. Como ferro que tritura, este reduzirá a pó e triturará todos aqueles. Os pés que vistes, parte de argila e de oleiro, e parte de ferro, designam um reino que será dividido. Haverá nele parte da solidez do ferro, uma vez que o vistes ferro misturado à argila de oleiro. Como os pés são parcialmente de ferro e parcialmente de argila de oleiro, assim esse reino será parcialmente forte
e também parcialmente fraco. O fato de teres visto ferro misturado à argila de oleiro indica que eles se misturarão por casamentos, mas não se fundirão um com o outro, da mesma forma que o ferro não se funde com a argila. No tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, um reino que jamais passará a outro povo. Esmagará e aniquilará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo subsistirá para sempre. Foi o que pudestes ver na pedra que se destacou da montanha, sem que mão alguma a tivesse tocado, e reduzido a pó o ferro, o bronze, a argila, a prata e o ouro. O grande Deus manifestou ao rei o que deve acontecer depois disso. O sonho é verdadeiramente este, e digna de fé é a sua interpretação. Então aqui a gente vê Daniel que vai fazer uma interpretação do sonho, né, ao rei Nabucodonosor. E é interessante porque essa leitura também é uma prefiguração daquilo que é de fato o que Jesus iria manifestar. Aqui ele vai falar desse sonho, uma simbologia ali, né, e talvez até um pouco confusa, né, da estátua que era de ouro, de prata, e que caiu, que se pulverizou e tudo que se transformou. Mas o que me chama a atenção nessa leitura é já o finalzinho dela, porque vai dizer assim: o grande Deus manifestou ao rei o que deve acontecer. O sonho é verdadeiramente este, e digna de fé é a sua interpretação. O que me chama a atenção aqui é a capacidade que Daniel tinha de interpretar e fez com que o rei tivesse fé neste homem. Né? Daniel, que vai ser aqui esse verdadeiro profeta, né? Esse verdadeiro homem simples e humilde, mas que tem a capacidade, por conta da sabedoria dada por Deus, de interpretar os sonhos e os sinais. Então hoje, mesmo cada um de nós sendo tão pequenos, né, tão frágeis, podemos pedir ao Senhor a mesma sabedoria, a mesma graça. Não para interpretações, mas para sermos homens e mulheres de discernimento. Que ao ler os sinais das situações, podemos discernir o que de fato é a vontade de Deus. O que Deus de fato nos diz através das circunstâncias e das situações que nos são apresentadas. O salmo de hoje ele é retirado também do livro de Daniel. Vós, todas as obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Ó céus, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. E vós, todas as águas acima dos céus, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Vós, todas as potências, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Então, o salmo de hoje é uma continuação do salmo de ontem, que é do livro de Daniel, que é esse cântico de Daniel, né, juntamente ali como jovens, depois de viver ali na fornalha, mas também é um salmo que nos ensina a louvar ao Senhor, né, a agradecer. Ontem eu dizia, se você não sabe glorificar a Deus, se você não tem palavras, pega o livro de Daniel, capítulo 3, lá tem todo o louvor, né, desses jovens que nos convida também a glorificar, a bendizer o Senhor pelas suas obras, pelas suas maravilhas, pela criação, por tudo que Deus faz. Então, o Daniel nos ensina como verdadeiramente reconhecer a bondade do Senhor e agradecer e glorificar por tudo que Deus é, por tudo que Ele faz e tudo que Ele realizará. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Lucas. Como alguns estavam dizendo a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, Jesus disse: Estás contemplando estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Perguntaram-lhe então: Quando será isso, mestre? E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Respondeu: Atenção para não ser desenganados por muitos. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim.
Disse-lhe então: levantar-se-ão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá grandes terremotos e pestes, e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindo dos céus. Quando a gente lê esse evangelho, a gente fala, nós já estamos vivendo isso, né? Esses sinais dos tempos. Guerras, né? Situações que nos atemorizam, pestes, nação contra nação. E o Senhor vai dizer, ainda não é o fim, né? Não será o fim. Ou seja, somos convidados hoje, né? E aqui, há 2000 anos atrás, Jesus já pregava tudo isso. Somos convidados hoje a sermos homens e mulheres de oração e de intercessão. Ainda não é o fim, o Senhor virá, mas ainda não chegamos ao fim. Mas estamos vivendo tudo isso. E precisamos ter uma fé renovada, né? Uma esperança em Deus e um coração de intercessão. Estamos aí diante de tudo que acabamos de viver, né? Há um ano, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Tivemos agora toda a situação de Israel, ali a Palestina, mesmo se pediram para cessar fogo, mas ainda estamos nesse contexto, porque tantas famílias, tantas pessoas que sofreram, que perderam, que estão sofrendo e precisam da nossa oração, da nossa intercessão, mas sobretudo da nossa fé, de confiarmos no tempo que virá. E o Senhor, né, o tempo do advento nós cantamos, o Senhor, Ele virá, Ele não tardará. Então é um tempo de nos prepararmos, porque logo não sabemos o dia nem a hora, mas o nosso coração e a nossa fé devem estar prontos para a sua chegada. Então que nessa semana e nesse tempo que se aproxima do advento, peçamos ao Senhor a graça de nos prepararmos para nos encontrarmos com Ele para a sua vinda. Tenhamos neste dia uma bela terça-feira e que Deus os abençoe.